Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais um Papo de Gestão, nessa dia 25 de agosto. E hoje todos os nossos convidados são especiais, mas hoje eu tenho a honra de ter aqui um convidado mais que especial, que é o meu amigo Paulo Protásio. Paulo é o meu guru na área de empreendedorismo. Ele é uma... mas hoje eu tenho... O Paulo é uma pessoa muito especial para mim, é um exemplo de empreendedorismo e é uma das maiores lideranças empresariais do nosso país. Ele já foi... Se eu for falar aqui o que o Paulo... Eu até publiquei lá no meu Facebook um pouco da história do Paulo, porque se a gente for falar o que o Paulo já fez, a gente passa uma semana aqui só falando das realizações do Paulo. Mas ele, por 2 vezes, foi presidente da Associação Comercial aqui do Rio de Janeiro, uma instituição extremamente importante e respeitada no Brasil como liderança do bem empresarial, e hoje ele preside a Câmara Empresarial, da qual eu tenho a honra de ser o seu vice-presidente. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Varejo. É um prazer muito grande ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que tanto tem feito por esse país a nível de empreendedorismo, e você conversar aí com a nossa audiência, daqui a pouco começa a entrar, tem muita gente nos assistindo, para a gente falar um pouco sobre o Rio e o Brasil e o mundo pós-pandemia. Boa noite, seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Cedir. Eu quero te dizer que eu estou muito à vontade, porque você é um parceiraço e eu aprendi muitas coisas que a gente possa dividir com todos os nossos amigos, mas, acima de tudo, que prestar serviço, na realidade, à sua cidade, ao seu país, é a melhor forma de continuar acreditando. Ou seja, se você não faz não tem esse propósito, você acaba se entristecendo. Eu estava falando há pouco desse seu panorama aí atrás, que você tem na sua tela. Assim, quem é que pode imaginar que o Rio de Janeiro possa sentir dor de barriga? Não tem condição, né? É uma beleza só. E isso, para mim, é muito interessante. Talvez a maior experiência você tenha passado comigo e na sua construção, inclusive. Eu me lembro muito bem quando, pela primeira vez, sentado com os amigos, começamos a falar e o Ricardo Amaral tinha o desejo de ser secretário de turismo do Rio, ia chegar um novo prefeito, e a gente acabou engatando uma ideia de fazer um calendário. E esse calendário talvez tenha sido a maior das minhas, vamos chamar assim, bênçãos no processo de continuar poder ver e assistir e participar na ação da vida da cidade. Porque, primeiro, a gente batizou ele, o Haroldo Araújo fica achando que o termo, inclusive, é dele, eu dou essa concessão a ele, Rio de Janeiro a Janeiro. Ou seja, a gente tem, na verdade, um processo de olhar o ano e a sua forma de fazer e acontecer. E eu, naquela ocasião, me motivei muito, por conta de que não só os parceiros que a gente juntou, um que foi mais rápido, que saiu muito mais rápido que a gente desejaria, que foi o Boni, mas o Roberto Medina, o Ricardo Amaral, eu... Enfim, essa operação ela foi uma operação construída a muitas mãos, inclusive com um apoio ostensivo dos diferentes governos, tanto o governo do município, que foi uma liderança do próprio município, como também na área federal. Mas o que eu queria colocar para você é o seguinte, é que quando eu entrei, eu resolvi não pensar no ano. Eu resolvi pensar numa coisa que tivesse outra dimensão e que fizesse o Rio de Janeiro ter um compromisso de uma agenda de tal ordem que ele ficaria amarrado a ela, ou seja, não haveria condição de você imaginar
que um ano fosse menos importante que o outro, que fosse num crescendo, numa orquestração cada vez mais poderosa, com maior número de instrumentos, com maior número de percussão, com valores, inclusive, sendo trocados de uma forma bastante interessante. E, para isso, eu fui ao livro da história. A primeira coisa que eu peguei como razão de ser disso foi que a gente ia ter que trazer para o Rio grandes eventos. E o primeiro evento, isso foi na altura de 17 para 18, o primeiro grande evento eu marquei, combinamos que fosse 19. 19 seria a primeira grande conquista que a gente faria, que seria a reunião mundial das câmaras de comércio, na qual você participou ativamente. E grande parte do nosso grupo todo acabou desembocando lá. O que aconteceu nessa ocasião foi que esse calendário ele nos trouxe um primeiro pensar desse processo, que foi o compromisso que a gente tem a nível global com o futuro. E eu não tinha a menor ideia de que até o título da ICC, da Internet Chambers of Commerce, da reunião, era Creating a Shared Future. Na verdade, a gente juntos no futuro, juntos pela ação. E isso foi como se fosse uma dose de ânimos na veia, por conta de que a gente tinha tanta gana de fazer a coisa acontecer, que os movimentos se sucederam naturalmente. Eu fico contente de ver e saber da existência, do crescimento de grande parte deles. Eu me lembro o primeiro momento em que a gente fez um esforço do Hack in Rio. Poxa, o que a gente pode fazer? A Lindália Sofia, que ela era totalmente votada nesse processo, tinha uma gana extraordinária, uma vontade, uma expressão, uma vida intensíssima. Ela se meteu numa aventura que tinha a maior dimensão do mundo, não era, e arregaçou a manga e foi. Ou seja, hoje ela está aí com um grande evento extraordinário, o maior encontro da América Latina. Ele tem raiz, e a raiz é profunda, ela é do Rio de Janeiro. A gente pode contar com os seus resultados, pode colocar isso no calendário global, pode imaginar que isso não sai mais da relação desses interesses, que a gente vai continuar a apertar. E é uma garotada, não sei se chegou a ver algumas atividades, além das reuniões que aconteciam e acontecem em outros lugares, existe um momento qualquer que não é pequeno, porque ele é longo, dura 3 dias, dia e noite, em que você tem um andar inteiro, 3.000 metros, 4.000 metros, cheio de gente, um atrás do outro, e tem um que vai dormir porque está cansado, tem outro que... E, de repente, aquilo tudo se transforma num produto, né? E que pode ter, e tem, naturalmente, uma vida mais longa, cresce, ele se multiplica, acaba se transformando em empresa e assim por diante. Então, eu diria a você, sem esquecer de ninguém, porque são tantas frentes, o Clube Empreendedor. Eu vi o Clube Empreendedor na barriga. Ou seja, como é que faz esse negócio? A gente encontrou aquele espaço maravilhoso que estava ali disponível no prédio ali do Porto, etc. De repente, o Leão entra com o Rafael e toma conta de tudo aquilo. E hoje é uma ação estimulada, viva, extraordinariamente importante, mobilizadora. Ela serve, inclusive, de gancho para uma porção de coisas. Aí você vai falando da própria esquema das outras ideias do juntos. Você tem junto de tudo hoje, até o Mais Rio, né? Na operação que o nosso José, com maestria, consegue animar. Então, eu diria a você que
esse calendário despertou um programa que não tem fim. Ou seja, ele realmente veio para ser uma dose de ânimo que vai dar vida e vai corresponder a isso de uma forma bastante interessante. Eu não sei de que forma a gente vai poder interpretar isso de uma forma didática, um pouco mais para o pessoal perceber. Eu começaria por uma ideia que você pode até discutir comigo, como é que a gente pode fazer isso ser melhor, maior e mais profundo. É o cocriação, é a cocriação, é a correalização, é o coplanejamento. Ou seja, o mundo hoje não pode mais fazer nada sozinho. Nada sozinho. Ou ele faz isso, nada sozinho, ou ele faz isso numa ação harmônica, combinando forças, trazendo inteligências, vendo gente criativa, misturando os sangues, fazendo tudo isso até na raça, na vontade, no peito, e a gente vai acabar vendo que isso está acontecendo com todas as cidades do mundo. Aí vem o segundo evento. O segundo evento, para mim, esse foi o 19, seria 20. Eu me juntei com um grupo de arquitetos, BAB, enfim, a turma mais acesa do Rio de Janeiro, naquela ocasião, estavam atrás de ser sede de um evento global, disputavam aquilo, inclusive, com outros lugares do mundo, e a gente acabou levando. Mas o fato do Rio ter levado isso, e esse grupo coordenado aí pelo Dóica, o Sérgio, que agora acabou de sair de um Covid-19 apavorante, que ele deve estar numa recuperação aí progressiva, o homem sumiu do mapa, entendeu? Está aí o Janot, enfim, a turma toda dentro de um processo interessantíssimo, muito vivo, muito ativo, esse mesmo 20 que eu imaginava veio também confirmar a ideia da identidade, da união entre principalmente o exercício que é feito entre cidades. E o título interessante que o de 19 foi aquele do Juntos Somos Mais Fortes, né? O processo desse agora é vários mundos num só mundo. Ou seja, dentro de uma equação que ela supera aquilo que simplesmente é uma parte do seu locus, do seu território. Esse território ele se multiplica, ele se interfaceia, ele faz a sua ação de rede, que eu chamo rede de redes. Ou seja, é uma rede que você pluga e, de repente, você vai ver que do outro lado tem outros plugando e você não tem ideia da dimensão que acabou você se envolvendo. Ou seja, é um negócio extraordinário. Esse 20, ele chega realmente numa hora sensacional e eu diria a você que não deixou de me assustar. Inclusive, em casa, eu tenho mais susto do que eu tenho fora, porque eu ganhei uma guardiã, ou seja, o Covid-19 sequestrou você do processo, lhe colocou numa ação, vamos dizer, você é um prisioneiro de você mesmo, dentro do teu ambiente, da forma como você faz. Nunca ninguém teve uma experiência dessa. Todos estão aí fazendo um crescimento na sua relação interna com os seus familiares, com marido e mulher, essa negócio que é genial, é fantástico, é um negócio totalmente novo. Eu tenho a impressão que o Freud, se estivesse vivo, ia fazer isso no laboratório, porque é psicologicamente muito interessante. Eu estou felicíssimo por conta do ambiente que acabou sendo criado. Qual foi? É um desafio. Esse desafio, cara, ele não estava no gibi.
Ou seja, não tinha nada parecido no mundo. Você podia até fazer. Até uma vez eu falei que nem guerra é igual, porque guerra é uma coisa localizada. Você tem lá uma forma de você é capaz de ser convocado, mas se você for da parte, se você não for da parte, você está vivendo na paz, ou seja, não tem nenhuma repercussão a não ser as grandes interferências nas ações que acabam sendo globais também numa guerra como essa. E E essa, Paulo? aí que eu, Hein, Paulo? aí que eu acho que a cobra vai ter que fumar. Ô, Paulo, e essa foi a primeira. Você já passou por diversas crises, nós já passamos por diversas crises, você já passou por mais ainda. E essa foi um evento que ele aconteceu. Normalmente, você tem os eventos no mundo, ele atinge uma determinada região, ou uma determinada classe social, ou um determinado setor da economia. Esse foi o primeiro evento do mundo que ele atingiu todos os países do mundo, todos os países foram afetados, todas as regiões foram afetadas, todas as classes sociais e todos os segmentos. Ou seja, é o primeiro evento do mundo que atingiu todos na mesma proporção, obviamente que, em função da desigualdade social e de uma série de coisas, alguns países, como o Brasil, acabam sendo mais afetados. Mas não teve ninguém que ficou fora desse país. Ou seja, ele democratizou, vamos dizer assim, a crise. Se você analisar, na Europa está acontecendo o que está acontecendo na América Latina, na Ásia está acontecendo, ou seja, em todos os segmentos. Você tem no varejo, por exemplo, que é a minha área de atuação, às vezes tem um segmento que o supermercado, por exemplo, que farmácia, que não sofreram, esse segmento não sofreu muito, mas também está mudou totalmente a forma de gerir o negócio. Então, pela primeira vez, foi uma crise que afetou todos, em todos os lugares do mundo. Como é que você vê essa crise? Você que já passou por diversas crises, eu vejo que você, nos anos 70, você foi o fundador da Embratur, né? Da empresa Agência Brasileira de Turismo, a empresa brasileira de turismo. Como é que você vê, já passou por tantas crises, comparando essa com as outras, qual foi o diferencial que você está vendo, a não ser esse que você já mencionou muito bem, da união das famílias? Eu estava vendo ontem alguém me dizendo que, numa dessas lives, que ele convivia com a mulher há 30 anos e veio conhecer a mulher agora em função da crise. Ou seja, que você, na verdade, agora que você está convivendo com a família. Como é que você analisa essa crise por esse aspecto? Bom, eu estou gostando da minha mais ainda. Eu gosto. Deixa eu te fazer saber uma coisa que para mim é interessante. Eu fui para uma ação de governo na época com um sentimento interessante. Eu vinha lutando internamente lá na Associação Comercial, eu ainda já era um jovem batalhador pela mudança, etc., que o Ministério era da Indústria, mas não era do Comércio, embora ele tivesse no nome Comércio. E eu dizia que tinha o Conselho de Desenvolvimento Industrial, tinha isso, mas não tinha o desenvolvimento comercial. Aí o Pratini Moraes chegou e a primeira coisa que nós fizemos foi criar o conselho. E ele me chamou para ser secretário executivo desse conselho. Então, eu fui ser presidente da Embratur por decorrência, ou seja, eu continuei secretário de comércio durante todo o período do meu mandato. O que acontece e aconteceu na mudança e na estrutura que você falou da referência em supermercados, em lojas, etc., é uma barbaridade. Eu me lembro do surgimento do conceito da franquia. Eu tinha comprado uma franquia nos Estados Unidos e tinha abraçado ela durante um determinado tempo, junto com meu irmão, e a gente acabou tomando um ferro danado, porque era coisa nova, trabalho temporário, então era manpower. E instalamos a manpower no Brasil. Chegamos a ter 6.000 pessoas trabalhando,
era uma coisa horrorosa, porque só tinha fiscal no dia de festa. Ia ter uma reunião não sei o quê, o fiscal aparecia para dizer a você que você não estava dentro da regra, e etc, etc. Hoje, o trabalho terceirizado é isso que está aí, fantástico, e nasceu exatamente por esse conceito. O que eu quero te colocar é que essas pequenas coisas é que movem o moinho. Então, dentro desse aspecto do Covid, eu vou mais além. Eu acho que o Brasil, na realidade, e outros países igualmente, estão diante de uma expectativa de que tem que buscar um projeto de nação novo. Ou seja, não pode ficar no mesmo. E esse quadro que a gente tem aí é um quadro absurdamente burro. Ele não tem nenhuma ação adequada para o século XXI. Ele é antigo, ele é do século XIX, às vezes, e século XX no máximo. Mas não chega no século XXI. E o século XXI veio com o Covid. Ou seja, não tem mais outra onda, ou seja, toda a tecnologia, a montagem, as observações, as invenções, a criatividade, as mudanças, os desafios, todos são parte do processo, até a linguagem. Porque hoje você está aqui comigo, eu estou com você, tem uma opção de gente talvez assistindo, e nós estamos numa boa conversa, talvez outras pessoas também estão até interessadas no que a gente está falando. E, pô, como é que isso ia ser se não tivéssemos esses instrumentos? Esse tal do Zoom virou grande empresa, ou seja, está nadando no Mar Azul, entendeu? Fantástico. Então, o que eu queria é despertar um pouco isso como sendo uma oportunidade. Por que eu acho que é uma oportunidade? O que aconteceu na realidade, por exemplo, com o meu calendário? Frustrações, êxitos, ideias boas, harmonização, mas uma mudança radical. Ou seja, o próprio Congresso Mundial da Arquitetura mudou de ano, passou para 2021, entendeu? Em circunstâncias iguais. Eu diria que você foi muito bom, foi. Eu acho que foi muito melhor do que se tivesse acontecido agora, em julho. Ou seja, por que seria melhor? Primeiro, a gente tem um processo de maturação maior e consciente. O que aconteceu com as cidades nessa vamos dizer, pandemia, no quadro dos seus desafios? Não falo só de saúde, nem falo de logística, não falo só de ação em conhecimento, não falo de laboratório, não falo nada disso, eu falo de gente. O que aconteceu com as pessoas, com o habitante, com o responsável citizenship, o cara que é o cidadão que está preocupado com a sua... Pô, imaginou? Eu nunca imaginei todo mundo de máscara na rua, entendeu? Eu nunca imaginei uma ação solidária como aconteceu, eu vi ocorrer. Eu vi, inclusive, ali perto do aeroporto, inclusive, alguns amigos se juntaram para poder cooperar com essas ações. Então, isso tudo foi muito mobilizador, foi muito interessante e pode vir a ser, e eu acho que vai ser, uma constante. Então, mas uma constante, de certa forma, para evoluir. Então, agora, por que eu falo da nação? Por causa das barreiras. A gente criou barreira demais no Brasil. O mundo tem barreira, sim, tem barreira. Você fala muito bem do quadro dos Estados Unidos, da capacidade executiva, operacional, etc. Mas o tratamento deles em relação ao desafio do Covid foi desastroso. Desastroso. Foi um negócio encontrado, absurdamente debatido em termos de... Virou tema político, também que no Brasil também ele virou, em outros países também igual, em outros também não. Eu acompanhei muito de perto a Nova Zelândia e caramba, que eles trouxeram de mudança. Será mais mudança do que, na realidade, muitos outros países desenvolvidos. Então, eu diria o seguinte,
temos que superar algumas dessas barreiras. Qual é a barreira número 1? É a verdade. A gente não pode viver num mundo de mentira, cara. Não, Nós somos a 71ª nação em produtividade, em competitividade, cara. Não pode. Não pode ser vergonhoso. É uma coisa que faz mal a gente. A gente é a 79ª nação na área do IDH, pô. Como é que e o IDH com o Covid mostra a sua desgraça, mostra a sua fragilidade, mostra as suas mazelas. O que é mais incrível, no meu entender, é que isso veio para uma ação de desafio, mas tem que ter uma reação do processo. Eu diria a você assim, nós estamos com 1/3 do governo Bolsonaro vivido. Faltam 2/3. Pô, se não fizermos uma ação de reflexão em cima daquilo que está programado, a gente vai perder os 2/3. Então, por quê? Porque é assim que o mundo vai viver, ou seja, é no processo desse desafio, na relação direta com as suas mudanças. Eu vou tomar fôlego com você nesse quadro para explicar que a gente pode ter uma relação bacana, porque 21 virou para mim a âncora. Ou seja, ele não era âncora antes. Para mim, a âncora era 22. O calendário me fez pensar e eu optei por 22, porque 22 tem duas coisas importantes para nós, para o Rio e para o Brasil. Uma é, na realidade, o bicentenário da independência. Eu estou apaixonado, você sabe disso, porque a gente já conversou sobre isso. Eu estou apaixonado por isso há muito tempo, desde 2016. Acho que você tem que se preparar. Eu acho que, inclusive, a gente não está preparado. Ainda dá tempo se a gente correr, mas se não correr, o bicho vai pegar. A gente vai perder uma grande oportunidade de inocular uma mudança radical no processo. Por quê? Gente, em momento nenhum houve no mundo uma mudança de coroa como aconteceu na relação com o país. Você tem um reino inteirinho que veio para cá de armas e bagagens, com tudo de que nós tivéssemos direito. O Brasil é hoje, eu diria, até muito mais importante na sua vida de raiz, de história e tudo mais, porque ganhou uma biblioteca, pô. O imperador trouxe a biblioteca dele, botou aqui à disposição, foi a público. Muita gente foi lá ler pela primeira vez essas operações. Então, eu diria a você o seguinte: toda essa engrenagem tem que ser revisitada. Todo esse processo tem que ser revisto. Todas as ações desse momento da independência têm que ser pesadas. E mais do que isso, a gente tem que realmente dizer como é que a gente vai ficar tão independente quanto a gente quer. Qual é a forma acordada que a gente vai fazer? O que vai entrar nesse quadro negocial da relação nossas internas? Como é que vai ser o comportamento das nossas regiões metropolitanas? Como é que vai ser a relação do nosso quadro de transporte no país? Como é que vão ficar suas infraestruturas? Como é que vai ser a parte das suas relações aeroportuárias, portuárias, dutoárias, hidroviárias, tudo que você possa imaginar do mundo, inclusive com um bom ministro que está agora na cabeça dessa chave? O que eu posso dizer a você que tem uma chance enorme para não só comemorar, mas como para se comprometer. E esse compromisso, ele muda as ações e atitudes. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou com vontade, eu já te falei isso uma vez, eu estou com vontade realmente de casar com São Paulo. Por que eu quero casar com São Paulo? Bom, primeiro porque o Rio é um belo noivo ou uma bela noiva. Não tem mais bonito. Agora, segundo, não é isso. É 60% do nosso mercado. Perguntou ao Medina, pô. O Rock in Rio é 70% paulista. Ou seja, não tem diferença. O que é mais importante para nós é que a conurbação
entre Rio e São Paulo, junto 240 municípios. E o mais importante não é isso. Aquela estrada, que é estrada, não é mais uma estrada, é uma avenida. Então, não existe no mundo duas megacidades, não existe no mundo duas megacidades vizinhas. Elas são distantes de uma da outra, mas muito distantes. Então, o que eu disse é um fenômeno. Por que não casar durante o Congresso da Arquitetura? Por que não trazer isso a uma relação intensa? Nós somos a melhor e a maior companhia aérea do Brasil, ainda, embora com todas essas panes aí, é a ponte aérea, cara. É. Não tem outra. Entendeu? Então, tem que resolver isso de uma forma mais adequada. Por que eu acho que também tem relação direta na ação do quadro desse procedimento? É que 22, você tem 30 anos da comemoração do Rio 92. O mundo mudou na sua forma de conceito, na forma de ver a sustentabilidade, na equação da área da responsabilidade do quadro social diante da sua proteção ambiental e equilíbrio de desenvolvimento e equações novas de valores, etc., em reunião global. O Rio de Janeiro recebeu centenas, quase 200, 167 mandatários. O mundo inteiro baixou aqui para assinar um papel, para dizer que está se comprometendo. O Estatuto da Cidade, o procedimento, nasceu ali. Então, eu diria a você o seguinte, a gente tem no Rio, para 22, duas grandes âncoras que podem ser alimentadas a partir de agora. Eu recebi um amigo meu, um e-mail essa semana que me trouxe muita alegria de conversar com ele sobre isso numa reunião que você conhece, o Marco Aurélio. Ele está interessado lá num Instituto Vilas Boas, em Brasília, em avançar sobre esse tema. Mas também recebi, já aceitei, um convite do pessoal, do presidente da FUNSEX, que é o Antônio Carlos, me convidando para criar uma comissão específica para o bicentenário, mas para projetar o Brasil, qual é o papel dele a nível global? Como é que a gente vai arrumar a nossa casa para essa convivência? Como é que a gente vai ter as competências necessárias para tornar esse nosso quadro? Então, eu diria a você o seguinte, é muito chave, é muito interessante e pode representar uma ação nova de grande resultado para esses 2/3 que faltam. Então, você vê uma grande oportunidade aí para 2000 e... Você sabe, Paulo, que você está falando aí da transferência do Congresso Mundial de Arquitetura, que era em 2020, passou para 21. Você sabe que a ANRF, que você sabe, já participou tantas vezes, ela começou em 1911 e, mesmo no período de guerra, nunca deixou de ser realizada, sempre em janeiro, na cidade de Nova York. Esse ano, depois de 111 anos, ela mudou, vai ser realizada no mês de junho. Então, pela primeira vez, como é que isso mudou? Ou seja, né, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e sempre em janeiro os americanos se reuniram para fazer esse grande evento de varejo. Esse ano foi transferido para junho, dia 6, 7, 8 de junho. Então, até esse evento, que nunca tinha sido transferido, foi transferido. Então, você vê o impacto disso. Então, você vê os 200 anos de independência como uma oportunidade da gente fazer um grande evento e promover o Rio de Janeiro. E também, Paulo, nós estamos conversando hoje aqui, para quem está chegando agora, aqui tem o Eduardo Costa, tem o Anderson Dani, seja bem-vindo, Anderson, o Egberto, o Luiz Carlos Cardoso, a Carlota, o Irani Varela, a Rosemary, o Celso Garcia, ou seja, muita gente aqui nos acompanhando.
E nós estamos conversando hoje aqui com o Paulo Protásio, que o Paulo Protásio, ele falou algumas vezes aqui no projeto. O Paulo, quando o novo prefeito assumiu, juntou 3 ícones da cidade do Rio de Janeiro, Paulo Protásio, Roberto Medina e o Boni, e criaram aquele projeto de Rio de Janeiro a Janeiro, ou seja, com o Rio de Janeiro todos os meses tendo um evento e que isso passasse a ser um calendário da cidade do Rio de Janeiro. Algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram, e a gente estava conversando aqui sobre a importância do Rio ter esse calendário tão importante. O Paulo, o Rio de Janeiro, a gente sabe que está aqui, não precisa dizer, a cidade maravilhosa. Eu estou aqui ao lado do Cristo Redentor, olhando a cidade de cima, essa cidade maravilhosa. E a gente tem, no cenário internacional, nós recebemos menos visitantes do que estrangeiro do que Buenos Aires, recebemos menos da metade do que Punta Cana recebe, e nós estamos próximos a perder, se nada for feito, até 2022 a gente perde para a Colômbia o nível de visitantes estrangeiros. O que a gente precisa fazer, Paulo, para a gente... Uma cidade maravilhosa, você que conhece o mundo todo, eu também já viajei em diversos países, não tem nenhuma cidade mais bonita que o Rio de Janeiro. Ou seja, a natureza colocou a cidade mais bela do mundo. O que precisa ser feito no Rio para a gente alavancar o nosso turismo, além desse calendário que você criou? O que as autoridades... Nós temos... eu não acredito em sorte, mas nós temos... o processo eleitoral no Rio de Janeiro tem sido muito ruim, ou seja, nós não estamos sabendo escolher os nossos governantes, né? Nós temos 4 ex-governadores já foram presos, né? E agora estamos na iminência do 5º ser cassado. Nós temos os presidentes da Assembleia Legislativa, a grande maioria presa. Como é que a gente pode fazer para a gente melhorar o Rio de Janeiro, tornar a cidade do Rio de Janeiro? Tantas outras cidades têm conseguido evoluir e a gente, lamentavelmente, só tem perdido. O que está faltando para o Rio de Janeiro para a gente... são os políticos ou a falta de envolvimento da nossa classe, da classe empresarial, da classe formadora de opinião nesse processo? O que você acha? É culpa só dos políticos ou nós temos uma parcela de culpa? Nós, enquanto cidadão que tem um poder de, vamos dizer assim, de formar opinião? Eu começaria por aí, ou seja, eu acho que a gente tem que botar a carapuça, não pode deixar de botar. Ninguém chega às circunstâncias em que nós chegamos impunemente, nós estamos sendo punidos. Um processo bastante importante para todos nós, até mesmo por conta da relação, da imagem que nós hoje representamos a nível local, nacional, internacional, global. Mas eu acho que isso também é uma parte muito interessante, muito importante para ser assimilada num grau onde as instituições que têm o maior peso. Será? É claro que a cidadania ela tem em suas mãos o voto. Não é uma instituição que vota. Você tem que ser uma pessoa que se desloca com sua carteira, com sua fotografia, com a sua caneta, deu para assinar pelo menos o seu nome e fazer com que esse voto tenha um peso. Então, acho que esse é o processo de conscientização. Eu acho que isso só vem por lideranças. Será quanto maior número de lideranças nós tivermos conscientes, sabendo do papel que elas podem representar no processo dessa mobilização, fazendo com que as pessoas ganhem, inclusive, mais respeito no que você vai fazer. Ou seja, eu acho que aquele que faz a adesão a uma carreira política, ele, acima de tudo, ele é responsável
pela sua forma e comportamento. É como médico, é como dentista, é como advogado, é como engenheiro, enfim, todo mundo que tem a sua profissão tem a sua responsabilidade diante dela. E o político tem que ter essa responsabilidade. Existem regras? Existem regras. Elas são, inclusive, para todos, não são parciais. Então, você tem comportamentos que você pode revelar. Então, as instituições é que tem que ter peso nisso. Eu diria a você o seguinte: se o Rio de Janeiro teve muitos dos seus mandatários em situação perversa para com a cidade e com o Estado, foram as instituições que deixaram que isso ocorresse. Não fomos nós, mas foi a conivência. Foi o fato de você fazer concessão, de você estender a mão para uma homenagem para quem estava lhe roubando. Ou seja, esse processo é um processo absolutamente caricato, horroroso, inadmissível, mas a gente foi muito, muito pacífico nisso. Fomos muito lenientes com isso, né? Você que sabe, conhece bem o âmbito da ação política, porque você ajuda e coopera com muitas dessas candidaturas, você sabe o quanto isso tem como expressão no quadro do entendimento do próprio político, porque ele vira as costas, ele conquistou o teu voto, adeus, obrigado. Ou seja, o máximo que ele faz é pegar meia dúzia de seus apariguados para colocar em algum determinado lugar. O que existe, na verdade, é esse processo em que a educação, o conhecimento, a forma, eles acabam sendo também elementos de fazer a diferença. Mas eu coloco as instituições acima de tudo. Eu vejo que a gente tem que ter um pouco mais de vergonha na cara nesse processo, entendeu? E quero dizer que o Rio tem belos líderes, tem gente muito bacana, muito devotada, alguns que a gente nem conhece, nem sabe, mas eles estão lá na trincheira, ou quase que semi-ocultos, porque não estão fazendo muito estardalhaço, fazendo coisas novas, mudanças, radicais, inclusive, algumas delas. Então, eu diria a você que esse talvez fosse o primeiro pensamento. Aí eu partiria para um outro pensamento, também, dentro desse quadro da mudança. É que você tem que entrar numa ação onde esse quadro novo que está sendo oferecido, a tecnologia, seja partícipe das obrigações e das transparências do coletivo ganhar com isso. Eu vou dar um exemplo. Tem uma lei lá um decreto lá em Brasília, que é o Brasil precisa adotar na área de construção o seu processo mais recente de tecnologia, que é o BIM, que chama-se Building Information Modeling. Esse negócio é, na realidade, uma combinação de conhecimentos e partes profissionais que se acumulam como se fosse um belo sanduíche, todas as camadas juntas. Você vai ver a parte elétrica, a parte de dutos, a parte de distribuição, a parte dos canos, isso aí. Você vai fazer tudo isso, você vai medir, vai acumular, vai escolher, vai projetar, vai fazer isso, vai acompanhar e você vai poder mais ainda. Você vai poder definir o quanto vai custar aquele empreendimento durante X tempos para a manutenção, para a forma de reposição e assim por diante. Isso dá uma transparência enorme. Eu não teria ninguém com um projeto como esse em mãos capacidade de fazer uma ginástica, porque é a transparência. Então, esse fato, incorporar as tecnologias como essa, é realmente uma coisa que eu acho que é muito progressiva. Mas o fato de você
ter a burocracia escravizando aquele que demanda por alguma coisa que vai ser produtiva, mas ela é absurdamente diferenciada. Eu faria para você até um esforço que nós fizemos, eu me lembro dele, porque participei da sua equação, em que a gente não teria muito problema em criar, fechar e abrir empresas. Você voltou a ter, ou seja, alguns dos sistemas que tinham sido facilitados, organizados, combinados, houve um passo para trás. Então, eu diria a você o seguinte: é necessário que haja também esse aproveitamento de compromisso para o aproveitamento tecnológico. E eu vou para um terceiro ponto, que eu acho que também tem enorme importância, que é o quadro da ação coletiva. Ou seja, nenhuma andorinha faz verão. A gente tem que somar, a gente tem que organizar essa relação através de modos cada vez melhores. Eu diria até a você o seguinte: o novo político ele já percebeu isso. O novo político já está fazendo o que você está fazendo aqui comigo. Já está, inclusive, na sua telinha, já está fazendo lá o seu movimento, já está consultando a população, já está mobilizando. E eu sei que isso faz parte do processo. Nós estamos trabalhando, e você sabe também, muito intensamente em adotar, na parte dessa tecnologia, uma nova estrutura, um compromisso. Mais ou menos isso foi desenvolvido até mesmo nessa equação dos eventos. Lá o Rio de Janeiro foi eleito para receber o Congresso dos Arquitetos. E, no meio desse processo, um dos seus mentores desse Congresso Mundial é a Unesco. A Unesco resolveu dar à cidade que seria a host a receber esse evento o título de Capital Mundial da Arquitetura. E esse título foi para Copenhague. Nós já tínhamos sido indicados que seríamos a reunião de 20. Isso foi na altura de 18, por aí. Ou seja, por que daqui a 2 anos não é o Rio? Né? Então, o trabalho bem feito do grupo dos agentes, comandados e coordenados ali pelo Nivaldo, que é um baiano, o presidente do IAB Nacional, e mais pelo presidente nessa época daqui, agora o presidente do Congresso, Sérgio Magalhães, enfim, todo mundo sequestrou o processo. Eu sou voluntário do processo, eu fui até a reunião que coroou isso lá em Paris. E posso dizer a você, com toda sinceridade, é na cidade que essa transformação vai se processar. É no bairro, é no lugar menor, é na sua esquina. Você tem que estar ali ao lado da sua calçada, você tem que estar perto do seu fornecedor, você tem que saudá-lo quando você encontra com ele na rua, você tem que fazer esse tipo de acomodação em que você realmente vai valorizar, e por acaso o Covid está fazendo muito isso de uma forma voluntária, porque tinha gente que não sabia nem o que estava fazendo na sua esquina, e passou a saber, pelo menos, sabe até que fechou, não está mais aberto. Então, enfim, essa ação é uma ação que eu diria a você que é de baixo para cima. Ou seja, e ela, para mim, é o grande salto do Brasil para esse calendário nosso. Por que digo isso? Caramba, houve uma eleição para governo estadual e federal. Tá bom. Mas essa eleição são 27 estados, não? É um governo federal, mas 5.570 cidades, municípios, vão eleger agora o seu chefe. Cara, se a gente tiver a perspectiva
de chegar para esse grupo de pessoas e comprometê-lo com esse quadro visionário que a gente quer da independência, se a gente dá a eles a batuta de eles serem instrumento dessa orquestração nova, se a gente faz com que o prefeito, o meu prefeito, o seu prefeito, faça aquilo que a gente imagina que deve ser feito, ele monitorado da forma como a gente pode monitorar, através das nossas instituições, através do nosso processo de comportamento, esse quadro muda. E muda muito mais rápido se lá em cima o bottom-up é uma coisa, o de baixo para cima é uma coisa, mas também tem o de cima para baixo. Entendeu? Esse quadro, se combinado, os 2/3 que faltam para esse governo fazem o novo país que nós queremos. Fazem no sentido de abrir o caminho, de organizar a orquestra, de convocar o maestro, de estabelecer uma nova regra, de olhar o salão, entendeu? Ver a hora que vai haver a interrupção para o recreio. Tudo isso dá para fazer. Agora, há que ter liderança. Esse é o grande desafio, né, Paulo? A gente sabe que nada acontece sem liderança. A gente tem um exemplo de liderança que a gente pode ver, coisa bem clara, que todo mundo entende de futebol. Você vê o que era o Flamengo com o líder, que, na verdade, ele não tinha... ele tinha esquema de jogo? Tinha, mas o grande diferencial do Jorge Jesus para o Domenech é a postura, a liderança. Ou seja, ele estava o tempo todo chamando a atenção do jogador, xingando o jogador. Quando saía, ele ia lá, dava um beijo no jogador, abraçava o jogador. Ou seja, eu acho que aquilo ali foi uma verdadeira aula de gestão, né, de liderança. Eu que sou um estudioso desse assunto, porque ali demonstra o seguinte: não é só competência técnica que vence. Ou seja, o fator motivacional, você saber motivar um grupo, é fundamental. E, lamentavelmente, a gente não vê isso aqui no país. Eu concordo plenamente com você que a gente só vai mudar o dia que o cidadão mudar, né? A mudança começa no cidadão, e a mudança vai acontecer o dia que começar a mudar nos municípios, porque as pessoas vivem nos municípios, né? E agora a gente tem aí, esse ano, nós vamos ter eleição no final do ano, e eu sempre digo o seguinte: a gente precisa pensar na escolha dos nossos candidatos, né, de quem vai dirigir as nossas cidades, e tem o seguinte: quem descobriu o carro elétrico não foram as fabricantes de automóveis, né? Quem fez essa pecinha aqui, o smartphone, não foi quem inventou, não foram os fabricantes de telefone. Quem inventou a luz elétrica não era o fornecedor de lamparina. Eu acho que quem vai mudar a política no Brasil serão novos políticos. Eu não acredito que os políticos que estão hoje eles vão conseguir fazer a mudança que precisa ser feita na política. Eu acho que a gente precisa trazer gente nova da política, trazer pessoas sem o vício político, e que não pode ter, Paulo, eu acho que são duas coisas básicas. Uma delas é tolerância zero com a corrupção. A gente não pode mais, né, ter tolerância nenhuma com corrupção. Essa é uma coisa. A segunda... Só fazer um comentário no que você falou. Você sabe que a coisa que mais me trouxe tristeza profunda, eu fiquei abismado, é que com o Covid-19, o número de pessoas que estavam na linha de frente, no governo, foram detidas por roubo. Ou seja, isso, para mim, é um absurdo de tal forma. Como é que pode isso ser um fato nacional? Não foi aqui, foi em todo lugar. Ou seja, de repente, eu acho que também isso faz parte do aprendizado. A gente tem que ter vergonha na cara, cara.
É, esse foi a maior tristeza. E com pessoas que a gente conhecia, pessoas que a gente acreditava, conviveram lá com a gente na associação comercial, né? E você vê hoje preso. Então, esse é o aspecto. A gente não vai conseguir fazer as mudanças que a gente precisa com as pessoas que estão na política hoje. Esse é seja quem for. Eu acho que na hora da gente votar, a gente tem que pensar quem não está comprometido com isso, quem não está fazendo isso. Porque quem já estava fazendo desse processo não vai conseguir mudar, até porque ele faz parte do processo. Então, esse eu acho que é um aspecto legal. Eu tenho aqui algumas perguntas, Paulo. Eu tenho aqui esse é conhecido, Paulo Manuel Protásio, né? Como o Brasil e o Rio podem se tornar um prestador de serviço global? Ou seja, como é que você vê o Rio de Janeiro como um prestador de serviço global? Você vê essa possibilidade? Manda ele me telefonar que eu falo com ele. Eu vou te dizer que sim. Eu acho que o Rio de Janeiro, acima de tudo, o meu sonho em relação a essa ação é tão profundo que você também acompanhou, sabe disso, no último esforço lá na Associação Comercial, para a gente criar a Zona Internacional de Serviços. Ou seja, eu acho que o Rio, a vocação dele em relação à prestação de serviços é global. Eu estou agora fazendo um trabalho em que eu tenho certeza de que as nossas interfaces podem ser múltiplas no sentido de ser com todo mundo, fazer uma rede de redes mesmo. Então, o fato principal por exemplo, a gente, quando ganhou esse quadro e Copenhague foi feita capital mundial, e a gente também ganhou esse mesmo título como referência, eu fui lá conversar com eles, para eles não se sentirem bypassados, a importância que a gente estava dando à cidade, etc. Foi uma reunião do C40. Então, eu trouxe de lá uma mensagem: vamos trabalhar junto. Então, em vez do Congresso ser um evento em 2021 e o outro em 23, nós estamos trabalhando por um processo. E o mais interessante é que essa ideia de serviço prevaleceu. Então, nós estamos com várias empresas dinamarquesas conversando conosco para ver como é que eles podem contribuir com as experiências que eles possuem dentro do território que a gente está construindo desse procedimento e vice-versa. De que forma o Rio de Janeiro, o Brasil, poderá também ter essa ação sinérgica com eles. E eu diria a você o seguinte: não está longe, não, porque em outubro próximo eu vou fazer um pacto com eles. Ou seja, a gente vai assinar um acordinho. Então, essa operação já vai trazer grupos de interessados para o Brasil, para o Rio de Janeiro, nem grupos interessados para levar para lá. Então, essa ação é a ação que, dentro dessa sinergia, prova que a gente pode realmente ser capital do mundo para valer. Uma outra coisa, Paulo, que você tem atuado muito é na Smart City, ou seja, cidades inteligentes. Como é que, hoje, com as novas tecnologias, principalmente com a tecnologia 5G, que vai ter uma velocidade aí em torno de 25 vezes a que a gente tem hoje pela internet, você vai. Esse dia eu estava vendo uma pesquisa da Samsung que em 5 anos a gente não vai usar mais o smartphone, né? Ele tem vida, diz que a Samsung está prevendo 5 anos, tempo máximo de smartphone. Você não vai usar mais nenhum equipamento, porque você vai usar com a internet das coisas, que ela vai avançar muito em função da 5G, da tecnologia 5G, você vai usar a palma da mão para você projetar o bolso da sua camisa, a manga da camisa, hoje já é o relógio, você vai usar tudo como para transmitir dados e você não vai ser preciso mais carregar um telefone. Você vai falar com o que você tiver, você vai falar com isso. Como é que você vê essas novas tecnologias e a cidade inteligente e essa tecnologia sendo usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas? A gente tem que pensar que tecnologia, e hoje a tecnologia está sendo feita para isso, né? A tecnologia tem que impactar diretamente as pessoas, impactar a vida das pessoas. Como é que a cidade inteligente pode servir para reduzir a desigualdade, melhorar a segurança,
principalmente na segurança. Eu acho que tem um papel fundamental uma cidade inteligente, principalmente com a 5G, com a tecnologia 5G, a internet das coisas, a gente melhorar a segurança e, com isso, a gente dá mais oportunidade a quem vive nas cidades. Como é que você vê a cidade inteligente? Como é que você tem estudado esse assunto? Inclusive, aqui no Rio, deve estar sendo criado aí um curso de mestrado, doutorado de cidades inteligentes. Eu tenho aí o André Guedes está cuidando disso. E como é que você vê esse papel da cidade inteligente para a mudança das grandes cidades, das grandes metrópoles, como o Rio de Janeiro? Você já respondeu. Através desses interesses que estão surgindo e ações na área acadêmica, dentro do quadro do entendimento com as empresas diante dos grandes usuários. Você não sabe, mas eu vou contar agora para você. O André, ele esteve conosco lá atrás. Ele era parceiro de um grande amigo meu que trabalhava na Petrobras e que hoje é professor da UF lá em Niterói e que está caminhando para uma relação global nessa área de teses, etc., de área de ciência. O incrível desse programa é que ele está conosco. Nós estamos trabalhando agora, inclusive, com uma proposição junto ao FINEP, para fazer com que essa operação do território inteligente se faça. Eu até faço um convite a você agora, e se você quiser no futuro, você faz uma reunião também sobre isso, não necessariamente com a minha participação, mas com a participação de outras pessoas, em que a gente está fazendo isso aplicado ao bairro. Ou seja, nós fizemos uma escadinha. Sim. Inclusive, a Câmara é uma das patrocinadoras. A gente tem o primeiro degrau é o bairro. Então, nós estamos fazendo agora, inclusive, uma das nossas ouvintes aí, eu ouvi você falar, a Carlota, ela está dentro desse mesmo programa que nós estamos desenvolvendo, só com viés dos longevos. Ou seja, e nós vamos fazer um piloto em Copacabana por conta de que lá o maior número de habitantes de longevos da cidade. Ou seja, os velhinhos estão todos lá. Então, o que acontece nesse processo, não todos, mas grande parte do pessoal, etariamente falando, está lá. E a gente estamos juntando os amigos do bairro, a operação, a associação local, enfim, os operadores. E vamos fazer tudo isso emergir num processo onde a ação dessa cidadania que a gente estava falando, ela se realiza. E o trabalho está tão bonito que vale a pena, uma hora dessa, a gente atribuir isso por conta de que vai acontecer. Entendeu? Eu espero, inclusive, que o Rio seja nau capitã. Vou dar um exemplo também para isso. A gente vai fazer com todas as capitais. A gente sai do pequeno arranjo do bairro, da célula, vai para a cidade, da cidade a gente vai para a região metropolitana. Nós estamos profundamente vinculados à região metropolitana. Todo o programa da região metropolitana foi repassado diante do nosso quadro de interesse. É o único lugar no Brasil onde a região metropolitana já tem lei, tem fundo, tem estrutura e tem plano. É o único. Eles chamam de PEDUI, Plano de Urbanismo e Estratégico da Operação de toda a cidade. São 22 municípios. Essa Baía da Bahia que você tem atrás, sua, ela é central no nosso programa. Ela é absurdamente o centro de todo o processo. Inclusive, todas as unidades que a cercam, para nós, tem uma referência e um programa já específico de formas de uso, etc., incluindo saneamento. E, destacadamente, as áreas onde você tem serviços: saúde, educação, mobilidade e assim por diante. Então, esse programa se juntam com outras cidades
e a nossa operação é também estender isso a outras cidades, centros globais. Aí entra o programa, você estava falando do turismo há pouco. Você já imaginou você tem um expert vendendo o Brasil lá fora? O cara entra ou vai para o site dele ou vai fazer uma demanda qualquer a esse agente. E esse agente é especialista no Brasil. Se ele é especialista no Brasil e pode ser também com destaque no Rio de Janeiro, ele tem conhecimentos. E por ter conhecimentos, ele é capaz de entregar o que você quer. Então, essa operação é uma operação que está dentro de um lastro, onde um banco de dados suplementa a ação dele. Por que não pegar a Rio Tour e transformá-la nessa ação? Nós somos hoje uma única cidade do lado latino-americano, que é a cidade ponto. A gente tem endereço próprio. A gente não precisa usar outro, a não ser ponto Rio. Ou seja, você... Juetir, ponto Rio, acabou, pô. Já está encerrado o nosso quadro, você tem a certeza que está chegando no lugar que você quer. Então, essa ação não é só do indivíduo, não só do negócio, não só da ação institucional, ela é um benefício que é dividido entre aqueles que aqui moram, aqueles que nos visitam e aqueles com quem nós trabalhamos. Ô, Paulo, o nosso horário, lamentavelmente, ele está chegando, já foi 1 hora de papo. A gente poderia ficar aqui conversando N horas com você sobre o projeto para o pós-Covid, o que precisa ser feito na nossa cidade. Eu gostaria, como o nosso foco aqui é a gente ajudar as pessoas, principalmente o pequeno e médio empresário, a sair dessa crise, né? Primeiro é passar pela crise, depois sobreviver pós-crise. Quais são as oportunidades que você... Nós já identificamos aqui diversas oportunidades, né? Uma delas é, por exemplo, o trabalho fora de casa, o home office, o trabalho em casa, né? O home office, ele trouxe aí uma mudança de valorização dos bairros, onde os restaurantes não vão ficar mais no centro da cidade, vão ficar nos bairros, e as pessoas não vão ao restaurante, vai ter que entregar em casa. Então, isso tem uma mudança radical. Eu tenho acompanhado isso, as mudanças que estão acontecendo no mundo, e essa, principalmente, o home office vai ter uma mudança radical aí no comportamento das pessoas. E isso surge oportunidades também, né? Como é que você vê aí, quais são as oportunidades que você vê que poderão surgir, principalmente para o pequeno e médio empresário, nesse período aí de pandemia? O que você já enxergou? Você é um cara que enxerga aquilo que os outros, às vezes, não conseguem enxergar, que a grande maioria não consegue enxergar. Como é que você está vendo aí a nível de oportunidade? Bom, eu acho que você tem que ver que há determinadas ações em negócios de sal que são mais fáceis de serem incorporados a esse nível, e principalmente aqueles que têm já uma tradição, já fazem parte do dia a dia, já passam pela prova dos 9. Eu acho que o Rio de Janeiro poderia ser o grande centro promotor dos sistemas franqueados. Ou seja, acho que a franquia devia ser um elemento basicamente de grande interesse e alcance, porque você tem condições de levar um pouco daquilo que é a operação já estribada. Em segundo lugar, eu acho que a educação, a alfabetização digital. Ou seja, a gente não pode ter ninguém sem conhecer o uso dessa ferramenta. Ou seja, ou a gente faz isso ser massivo, e mais ainda, eu acho que a gente tem que olhar o jovem, olhar o menor, aquele que está iniciando a sua perspectiva de vida, porque esse é que está precisando de ter ânimo. E quando o mercado ele se entristece, fica murcho, não tem vida, é muito difícil você entrar nele, entendeu? E esse sentimento de rejeição
mesmo que você tenha aprendido, você tenha passado um tempo de estudos, etc., você não tem como aplicar, isso é triste. Então, esse processo é um processo que tem que ser olhado com muito carinho, e principalmente as novas profissões. Porque as velhas elas vão existir. Eu me lembro quando comecei a fazer um calendário, eu fiz um calendário também de todos os dias oficiais do governo. E o Brasil é o único país do mundo que tem 365 dias de indicações de dias tais. Eu me lembro do dia da datilógrafa. Pô, a datilógrafa não tem mais, entendeu? Mas está lá no calendário. Ou seja, o que a gente vai fazer? Tem que criar outras funções, outras atribuições, outros aprendizados, e essa eu acho que talvez seja a mágica que deveriam acontecer em cidades como a nossa. Você sabe que até 2024, eu já vi, tem diversos estudos nesse sentido, quem não souber inteligência artificial vai ser igual quem não sabe o pacote Office hoje, né? Não tem mais acesso a nenhum tipo de trabalho. Hoje, qualquer lugar que vai, aí você sabe o pacote Office, que é lá o Excel, o Word e o PowerPoint, né? Mas principalmente o Excel e o Word. Em 2024, que está aí, né? Quem não souber inteligência artificial diz que vai ficar fora de qualquer tipo de trabalho. Como é que a gente precisa, Paulo? Essa é uma preocupação. Você sabe que eu sou professor há 40 anos, que eu vivo aí no meio universitário. E essa eu acho que é a grande preocupação, é que não tem ninguém preocupado em capacitar, principalmente esses jovens de comunidade, de preparar essas pessoas para um tipo, não é nem de emprego, mas de ocupação e renda, né? Esse eu acho que isso cabe um outro debate, um outro bate-papo, mas realmente a gente precisa envolver. E aí, muitas vezes, você vai conversar com as autoridades, não, mas isso aí não é o papel do Estado, o papel do município é o ensino fundamental, o papel do Estado é o ensino médio, o profissionalizante não faz parte. Está bem, mas o jovem de 15 anos que não abandonou o estudo, não tem nada hoje, nós vamos entregar esse jovem para o tráfico, para o crime, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa e a gente precisa trabalhar nesse sentido da gente preparar melhor as pessoas. Como o nosso horário já se esgotou, eu quero agradecer aqui ao Denis Guimarães, a Fátima Escalione, a Marcele Marquenzi, o Lira, o Paulo Protásio, de novo, o Eduardo Costa, mais uma vez, ou seja, todos aqueles que ficaram com a gente até aqui. E quero dizer que esse vídeo vai estar disponível no meu canal no YouTube e também na minha página lá no Facebook, tá? Então, eu quero que você agradecer muito a sua participação. Você sabe que eu sou seu fã. É sempre um prazer a gente eu ter a oportunidade de estar conversando com você. Você é um cara de uma cultura fantástica. Eu aprendo muito com você. E que você deixe as suas considerações finais aí. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a você e quero também agradecer a oportunidade que você deu. Até para trazer a minha garotada aí, o PM2, você precisa, na próxima vez, trazer o PM3. Esse é o meu neto que está florescendo aí. Grande abraço para você e para todos que conosco participaram. E estamos juntos aí, vamos em 2021, né? A gente está torcendo para que esse encontro mundial aí de arquitetura seja um sucesso e que o Rio de Janeiro possa aproveitar isso para, mais uma vez, promover essa linda cidade. Eu vou te mandar essas duas fotos, que eu estou aqui no meu plano de fundo, para que você possa, das próximas lives que você também, divulgar a nossa cidade. Nós que somos Rio maníacos, temos que estar divulgando a nossa cidade. Muito obrigado, eu agradeço aqui a oportunidade de todos. E na próxima terça-feira estaremos de volta às 20 horas. Dessa vez nós vamos falar um pouco, comparar o que aconteceu no Rio de Janeiro
com o que aconteceu em Belém. O nosso convidado vai ser o Joy Colares, é um empresário lá de Belém, é o presidente do sindicato, é secretário de turismo lá da cidade de Belém, e nós vamos bater um papo aqui. Nós estamos fazendo isso, Paulo. Semana passada eu trouxe um professor, meu colega de doutorado, e nós conversamos do que aconteceu em Manaus e o que estava acontecendo no Rio. Agora vamos conversar em Belém, no Rio. Depois eu vou pegar o pessoal de São Paulo, ou seja, pegar os nossos amigos aí do Brasil todo para a gente começar a fazer comparação, o que uma cidade está fazendo, que o nosso objetivo aqui é levar informação para aquelas pessoas que estão nesse momento de Muito bom. Procurar entender o que está acontecendo para encontrar um norte para a sua vida particular e para os seus negócios. Muito obrigado a você, Paulo, mais uma vez, muito obrigado à nossa audiência e até terça-feira, se Deus quiser.